Meus queridos e amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Nosso objetivo com este vídeo é tentar responder 3 perguntas importantes sobre um grande período da história que ocorrerá no fim dos tempos, que é a Grande Tribulação. Nós buscaremos responder quando ocorrerá esta Grande Tribulação, quanto tempo ela durará e por que a igreja não passará pela grande tribulação. Então fica conosco até o final para nós termos biblicamente essa certeza se a igreja também passará por este período ou não. Pelo fato de ser muitas referências a esse período, nós deixaremos alguns versículos aqui do lado para que os irmãos possam conferir nas Sagradas Escrituras. Para compreendermos sobre a grande tribulação nas Sagradas Escrituras, é preciso primeiro compreendermos que a revelação progressiva deste grande dia alude também a um período específico da história do tratamento de Deus com a humanidade. Em vários períodos e em vários momentos da história do povo de Israel, como por exemplo o livramento que eles receberam do Egito, e toda a angústia e toda a ira e o juízo de Deus sobre o grande Egito. As promessas de Deuteronômio capítulo 28, de um período que eles passariam de angústia se eles desobedecessem à lei de Deus. Os cativeiros que aconteceram da Síria e da Babilônia mostram basicamente esse período de disciplina em que Deus, através desses castigos, traz a nação por meio da angústia a lembrar da providência de Deus e a buscar ao Senhor e voltar à sua comunhão com Ele. O autor aos Hebreus diz que toda disciplina ao presente momento ela não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois ela produz frutos pacíficos de justiça nos exercitados por ela. Ao longo da Bíblia Sagrada, essa revelação vai se tornando mais clara também para o momento, e não só mais uma tribulação, porque é necessário que também soframos muitas tribulações antes de entrar no reino espiritual e eterno do nosso Cristo, mas alude a um período que jamais na história houve e jamais haverá. Aqueles que interpretam o livro do Apocalipse com a ênfase mais na história, diria que a grande tribulação foi a invasão de Jerusalém em 70 depois de Cristo por general Tito, destruindo e trazendo morte de milhares de judeus. Porém, o livro do Apocalipse foi escrito no final do primeiro século da igreja, muito depois desses 70. E aconteceu que o próprio Cristo disse a João: escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. E a igreja, podemos enxergá-lo no livro do Apocalipse, ainda no capítulo 4 e no capítulo 5, antes do derramamento da ira, das taças e da abertura do selo. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras respeitando o seu contexto, nós podemos ver que a inclinação de Deus é trazer um livramento para o seu povo deste grande período. A tipologia deste grande dia vai juntando todos os seus aspectos e características, principalmente na palavra dos profetas, até chegar a esse momento também específico. O povo de Deus e as nações passaram por muitas tribulações e muitas angústias. Mas o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24 e 21, ele diz: porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Lembre-se que em Mateus capítulo 24, os apóstolos fizeram uma pergunta que podemos chamar a pergunta tríplice ao Senhor Jesus Cristo. Eles perguntaram ao Senhor Jesus dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essas coisas estão relacionadas ao templo, que Jesus Cristo disse que não ficará aqui pedra sobre pedra, fazendo alusão à invasão romana de 70 depois de Cristo. Porém, a pergunta ela vai muito mais além. Quando serão essas coisas? 70 depois de Cristo. Que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, o Senhor subiu e vai voltar. Qual o sinal da vinda dele? E do fim do mundo. E o Senhor aqui vai mostrar todos os sinais da sua manifestação, das aflições que compreendem tanto os 70 depois de Cristo, como compreendem o dia da sua vinda e o dia do fim do mundo, falando também das profecias de Daniel, da desolação que esse falso Messias trará sobre o povo de Deus. As Sagradas Escrituras deixam bem claro para nós
que este período ocorrerá como jamais houve sobre a face da terra. São muitas as menções deste grande dia, tanto em específico para a nação de Israel, como para todo o mundo, conforme Apocalipse 3 e o versículo 10. Esse dia é chamado de angústia de Jacó, dia do Senhor, 70ª semana, dia de desolação, de tribulação, ira vindoura, hora do julgamento, grande aflição, grande tribulação, dia de angústia, e muitas outras referências e expressões são usadas na Bíblia Sagrada para esse terrível dia. Então, existe uma promessa para esse período, conforme os próprios profetas deixam bem claro, porque a injustiça do homem proliferará, crescerá a cada dia, o amor de quase todos se esfriará, como disse o Senhor Jesus Cristo. Para responder aos apóstolos sobre o tempo e as estações, o Senhor disse: não vos pertence saber o tempo ou as estações. Para sabermos quando a grande tribulação ocorrerá, é preciso também estudarmos sobre o arrebatamento da igreja. Nós cremos que estamos num período chamado a Era da Igreja, dispensação da graça, o tempo do refrigério do Espírito Santo, que ele se findará, como toda dispensação finda, dando lugar ao juízo para aqueles que foram infiéis dentro desta dispensação. E para aqueles que são fiéis, sempre a mensagem dos profetas fala de livramento. Então aqueles que são fiéis são livres disso, livres deste grande dia, porque o juízo está sobre aqueles que desobedecem ao Deus Todo-Poderoso. E a grande tribulação ocorrerá quando? Quando a igreja não estiver mais sobre a face da terra. O Senhor ressuscitará os seus servos, transformará os seus corpos em corpos gloriosos e levará eles para o céu, para que aonde ele estiver, também os crentes estejam com ele. Depois desse período, estará preparado toda uma angústia para o mundo, e Deus estará agindo nesse período grandemente. Como o dia do arrebatamento é iminente, ou seja, a qualquer momento, quando a igreja subir, a angústia ela aumentará mais sobre a face da terra. Já vivemos dias trabalhosos, já vivemos dores de partos, já vivemos angústia, porém, o grande dia, quando aquela que não receberá a ira não estiver mais aqui, conforme Paulo fala em 1 Tessalonicenses, aí sim, o anticristo que se manifestará trará muito mais sofrimento a todo mundo. Vamos para a nossa segunda pergunta, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativando o sino para que você sempre receba os nossos vídeos. Na nossa segunda pergunta, o nosso objetivo é responder por que o período da grande tribulação durará 7 anos. Antes de responder essa pergunta, eu queria que você respondesse a minha pergunta. Se nós entraremos em um período em que nós veremos o anticristo e também sofreremos essa imposição de colocar uma marca do anticristo sobre nós, falando de nós, igreja. Então responda aí no comentário. Nós presenciaremos a pessoa do anticristo e essa opressão dessa marca da besta na mão direita ou na testa? Qual a sua opinião sobre isso? E a opinião bíblica. Mas quanto tempo durará esse período tribulacional? Porque se diz que esse período dura 7 anos. No capítulo 9 do livro do profeta Daniel, o profeta está buscando entender através das profecias de Jeremias quanto tempo duraria o cativeiro da Babilônia, pois eles entendem que já havia terminado esse período. E Deus mostra a Daniel muito mais do que aquilo que ele queria saber para a sua época. Deus mostra, através de Daniel e através das suas profecias e das visões trazidas pelo anjo, de que os 70 anos na Babilônia também é um tipo de 70 semanas que ocorrerão, 70 semanas de anos que ocorrerão, e é um período de purificação de Israel. Em Daniel capítulo 9, do versículo 24 a 27, nós entendemos isso. Daniel fala de um período de tempo em que são semanas de anos, e esse período ele tem um objetivo, é extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça, selar a visão e ungir o Santo dos Santos. Esse período ele é dividido em 3 períodos. Também faz alusão ao costume do povo de Israel. Essa linguagem de semanas também está relacionado à agricultura,
está relacionado ao ano do jubileu, está relacionado a todo esse tempo que é um ciclo para a terra, para trabalhar a terra para o cultivo. E dentro desse período, nós podemos entender que esse período ele se divide em três. Esse período se divide no período em que foi dada a saída para restaurar o templo depois dos 70 anos de cativeiro, ou seja, Ciro foi usado por Deus e agora o templo seria reconstruído. Quando esse dia saiu, quando essa ordem foi dada para reconstruir o templo, Neemias, Esdras, Zorobabel, até serem terminados o templo foram 49 anos. Esse é o primeiro período. Esses 49 são 7 semanas de anos. Depois vem o segundo período, que é quando esse templo já está construído até a vinda do nosso Cristo, do nosso Messias. Esse período são 62 semanas. É um período que compreende 434 anos. Depois nós temos o terceiro período. O terceiro período é o período de uma semana. Se temos as primeiras 7 semanas, que foi o período desde a saída da restauração até a restauração do templo, depois do cativeiro, são 7 semanas. Depois desse período até o Senhor Jesus Cristo, que são 62 semanas, que dá um total de anos de 434 anos. 434 mais 49, temos 483. Daí onde nós tiramos que o período da última semana de Daniel, que são 7 anos, porque 483 para 490, que é o período dessas 70 semanas, são 7 anos. E uma semana é 7 anos. Mas por que esse período ainda não aconteceu? Porque nós estamos no período dos gentios. Nós entendemos que 69 semanas aconteceram, 62 mais 7, desde a reconstrução e depois disso até Cristo. Mas quando Cristo manifestou-se, houve uma abertura. Israel e esse tratamento de Deus para purificar Israel deu que como um stand-by, uma espera, até que a graça de Deus alcançasse os gentios e, como Paulo diz em Romanos, até que a plenitude dos gentios haja entrado neste plano, aí sim, Deus se manifestará com a última semana, que é um período de 7 anos, para concluir este tratamento com Israel. Não é uma salvação diferenciada para Israel e outra para os gentios. Porque o próprio livro aos Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, diz que eles, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados. A salvação é em Cristo, que tem até o poder retroativo, porque pela fé, esperando a salvação e o Messias, eles são salvos. Veja que uma análise honesta das Sagradas Escrituras faz com que a gente entenda tudo isso. Quando ocorrerá a grande tribulação? Ocorrerá quando a dispensação acabar do tempo dos gentios e a bênção venha para a igreja e eles serem arrebatados e entram nesse período. Quanto tempo este período durará? Segundo a contabilidade das profecias de Daniel, capítulo 9, juntamente com Apocalipse e também com Mateus, capítulo 24, nós entendemos até com a própria referência que Jesus faz a Daniel, que este período da grande tribulação que há de vir sobre o mundo, como disse em Mateus 24, 21, que jamais houve e nunca mais haverá, é esse período de 7 anos ou essa última semana. Podemos também entender que esse período ele se divide em duas partes. Podemos chamar o período completo, de uma semana ou 7 anos, de um período tribulacional. E a primeira metade, os 3 anos e meio, que biblicamente também é bem explicado isso, esse primeiro período seria chamado de tribulação. Seria um período em que o anticristo ele trará um certo benefício para os judeus, ou ele enganará eles, por isso que ele é o falso Cristo, ou o anticristo contra Cristo. Só que ele quebrará este acordo, mencionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 24. A abominação da desolação. Ou seja, ele virá para o templo, ele profanará o templo, ele quererá que ele seja adorado. Isso ocorrerá na metade desse período. E aí que se manifestarão muitas angústias, muitas intrigas, e o período de sofrimento ele aumentará. E é nesse período que se entende que começa as angústias de Jacó. O sofrimento sobre os judeus, os hebreus, que até então estavam sendo enganados com uma falsa paz. Então a primeira metade, tribulação, a segunda metade, grande tribulação, e todo o período tribulacional.
Além de termos vários outros vídeos sobre esse período tribulacional, inclusive um curso de 7 lives que está no nosso canal, chamado de Perguntas Escatológicas, baseado neste livro, nós também teremos aqui no nosso próximo vídeo, será uma transmissão ao vivo sobre o período tribulacional. Então não perca. Deixaremos aqui também no final do vídeo mais outras 2 referências e nos cards aqui em cima também está aparecendo mais referências sobre este grande período. Agora nós iremos passar para a nossa última pergunta. E a nossa terceira pergunta: por que a igreja não passará pela grande tribulação? Aqui eu aconselho você, pelo fato de existirem basicamente 3 escolas escatológicas, que você estude cada uma dessas escolas, e nós aqui defenderemos o chamado pré-tribulacionismo, porque existem os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja não passará por este período da tribulação ou esse período tribulacional. Existem os mesotribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja irá até o final do primeiro período, antes que venha a desolação, antes que venha a profanação do anticristo no templo, então a igreja será arrebatada neste período. Existe o pós-tribulacionista, que acredita que esse arrebatamento se dará quando a igreja passar todo esse período e o Senhor Jesus Cristo vier de forma visível. Na Antiga Aliança existem algumas alusões do próprio Deus livrando os justos de períodos de juízo. Como, por exemplo, Enoque, ele foi livre da sua geração e ele foi arrebatado, porque ele andou com Deus. Noé e toda a sua família foram levados pela água dentro da arca de Noé, construída pelo mesmo, e eles não sofreram a ira de Deus sobre toda a carne vindo sobre as águas. Vemos também que os próprios hebreus que foram livres do Egito, eles tiveram livramento no Mar Vermelho, e este mesmo mar destruiu todos os ímpios que queriam tirar a sua vida. E a forma que eles esperavam esse último acontecimento, que era os primogênitos do Egito serem feridos, eles estavam como que de uma forma iminente, esperando a ordem de Deus para saírem, comendo com cajado e de prontidão, porque a qualquer momento isto ocorreria deles saírem em busca, em direção para onde eles nem sabiam muito bem onde eles iam, mas foram levados para o Mar Vermelho. Elias, ele foi arrebatado ao céu. Antes mesmo que viessem os cativeiros da nação de Israel, Deus poupou este homem de Deus, e ele foi levado pelo carro do Senhor para estar com o Senhor. Desta mesma forma, nós entendemos que a igreja, que é justa, que está em uma dispensação obediente ao Senhor, esperando a volta do seu Cristo, assim como o próprio Jesus em João 14 disse que eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nós deixaremos aqui agora as principais referências que nós entendemos que se referem à igreja, que será livre deste grande período. Nós não leremos para que o vídeo não fique tão longo, mas peço que você confira todas essas referências e tire suas conclusões, entendendo que esse contexto mostra que nós estamos preparados para serem livres. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Nós temos aqui no nosso canal vários e vários vídeos sobre o arrebatamento da igreja, como por exemplo, outras expressões sobre o arrebatamento da igreja, o uso de parousia para arrebatamento, os pronomes nós e vós, incluindo a igreja, até Paulo, de Paulo até nós, como a vinda iminente do nosso Cristo, como saberemos se iremos para o céu, e muitos outros vídeos relacionados ao arrebatamento da igreja, sobre a data do arrebatamento. Então eu peço que você confira esses vídeos, estude esses vídeos, para que você tenha uma convicção, porque é necessário que essa esperança esteja firme dentro de nós. Alguém não pode nos indagar, você crê no arrebatamento secreto da igreja e você, se acontecer, é bom que eu sou livre, mas vai acontecer. Aqueles que morreram em Cristo, eles não ficarão fora do arrebatamento. Eles serão ressuscitados, transformados com os vivos que estiverem vivos nesse período e subirão com o Senhor para se encontrar com Ele nos ares e serem livres da ira futura, conforme Paulo fala em 1 aos Tessalonicenses. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e também de deixar o seu like. Isso também é muito importante. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.